São 8 horas e 24 minutos, conforme anunciamos, estamos recebendo hoje aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes, do Band News TV, o promotor de justiça Lincoln Gaquia, que investiga o crime organizado pelo Ministério Público de São Paulo. Já participou conosco outras vezes aqui do Jornal Gente, por videoconferência. Hoje está aqui no nosso estúdio para a gente conversar um pouco mais a fundo sobre esse problema da segurança pública. Doutor Lincoln, o senhor foi um dos responsáveis, pela transferência de lideranças do crime organizado de São Paulo, das cadeias de São Paulo, para presídios federais. 4 anos depois dessa decisão, o senhor considera que foi uma decisão acertada e a Justiça acabou atendendo um pedido do Ministério Público, um pedido antigo, uma reivindicação antiga, e essa transferência hoje, ela se mostra necessária? Qual o balanço que pode ser feito para a população do isolamento de lideranças do crime organizado em penitenciárias federais? Muito bom dia. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Nós entendemos que a transferência pedida pelo Ministério Público, com a minha participação, realmente foi acertada. Esses criminosos, líderes de facção, eles estavam em São Paulo, aí, na Penitenciária 2 de Venceslau, há mais de 10 anos, comandando, de dentro para fora o crime, não só no estado de São Paulo, mas em todo o país, e hoje, inclusive, na Europa, aqui na América do Sul. E o que nós pretendíamos na época com o isolamento era realmente cortar a cadeia de comando, evitar que esses líderes tivessem aí um contato mais direto com os seus comandados. Então, no primeiro momento, isso foi conseguido. Também houve, como estratégia para essa remoção, a questão de você isolar lideranças e de você provocar um racha interno na organização. E isso realmente tem ocorrido. A organização hoje está rachada, a liderança está em crise e nós temos aí uma possibilidade de avançar no combate justamente por essa falta de organização, essa desestruturação da organização. Doutor Lincoln, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa, é uma honra tê-lo aqui conosco, só tem mesmo admiradores. Eu queria saber o seguinte, em março passado, o senhor estava na lista de autoridades que seriam executadas a mando do PCC, houve uma operação da Polícia Federal, naquela ocasião, estamos falando deste ano, depois de mais de 20 anos de combate ao crime organizado de maneira geral que o senhor vem empreendendo. E agora, esta semana, anteontem, teve uma notícia absolutamente surpreendente, da Justiça, determinando a soltura do bandido-chefe dessa organização criminosa, em razão de um dos processos a que ele responde, ele é acusado de mandar executar policiais e tal, e aí não houve apenas uma decisão, o que nos causa estranhamento a todos que não somos especialistas, aqui só o Pedro Campos é que é especialista em direito e em leis. O que causou espanto é que não foi uma decisão que, por exemplo, anulasse a acusação ou que talvez determinasse que a Justiça apressasse o passo com relação ao processo específico e tal. Não, mandaram expedir a soltura do bandido, Vai que essa coisa chega ali na penitenciária, alguém com mandado de soltura e solta o bandido, É difícil assim, doutor Lincoln? Eu queria que o senhor explicasse isso, É difícil assim mesmo manter bandidos dessa natureza trancafiados, que tem sempre ali, a vigilância tem que ser permanente, porque qualquer bobeira ele pode ser solto até por decisões judiciais equivocadas? Sem dúvida. A gente está tendo muita dificuldade com essas decisões aí, como a que você mencionou, que determinou aí a soltura, uma expedição de alvará de soltura com o líder máximo aí dessa organização criminosa paulista. Felizmente ele tem mais de 340 anos de pena para cumprir, certo? Mas ele estava com a prisão preventiva justamente por ter ordenado aí a morte de um policial militar aí em 2006, na época dos ataques de maio. E ele foi solto pelo prazo em que o julgamento ainda não ocorreu, mas justamente por manobras da defesa, Essa demora não é atribuída ao Estado. Eles contratam grandes advogados, eles têm muito dinheiro para isso,
e com manobras protelatórias conseguem adiar o julgamento, né? E com essa demora na realização do julgamento, ele acabou obtendo aí uma decisão favorável. Não é só essa, infelizmente. Temos visto outras, né? Assim, mais absurdas ainda. Eu pontuo aqui a decisão do STF, monocrática, de soltura do André do Rep, com 2 condenações em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal, né, há mais de 20 anos de reclusão, e que nós não conseguimos recapturar até hoje. Então, infelizmente, é difícil. Decisões como essas causam um descrédito da população no sistema de justiça e no próprio judiciário. E também causa, né, um sentimento de impunidade em que os criminosos percebem aonde está, né, aí a fragilidade do sistema, né? Vamos utilizar essas manobras processuais para tentarmos obter uma liberdade e depois fugir aí para países vizinhos, como a Bolívia, por exemplo. Dr. Lincoln, é Sônia Blota aqui. É um prazer estar recebendo o senhor no Jornal Gente. E eu gostaria de, em primeiro lugar, parabenizar o senhor pela coragem que o senhor tem em toda essa carreira. Pegando até um gancho na pergunta do Cláudio, o senhor já sofreu inúmeras ameaças de morte do crime organizado. E eu gostaria de saber do senhor, de forma pessoal, como é que é conviver com essas ameaças? Quem cuida da segurança do senhor e da família do senhor? Porque muita gente que até trabalha bem já foi inibida por conta dessas ameaças do crime organizado. Como é que o senhor consegue continuar? Olha, eu costumo dizer que a minha situação hoje ela não tem retorno, não tem volta, né? Essa organização ela já atingiu um status de máfia, né? E assim como ocorreu na Itália, né? na 'Ndrangheta, na Camorra, responsável pelo assassinato do juiz Falcone, do juiz Borsellino, de centenas de outros agentes públicos, policiais, promotores, enfim. Isso está ocorrendo no Brasil. Então eu tive já desde 2005 um decreto, né, da minha morte. Essa situação vem se agravando de lá para cá. Em 2018, né, com o pedido que tive que fazer para a remoção dessa cúpula, foram 22 presos removidos para o sistema penitenciário federal de maneira inédita aqui no estado de São Paulo. E isso realmente colocou uma situação de risco, né, de perigo para mim, que eu acredito que não há nenhuma autoridade no país hoje com esse grau de risco, algo que não vai cessar nos próximos anos, nem mesmo com a minha aposentadoria. Eu tenho uma plena ciência disso. Muito difícil, porque não envolve só a mim, envolve toda a minha família, né? Quem é responsável pela minha segurança aqui do estado de São Paulo é a Polícia Militar, segurança 24 horas, inclusive nos horários de lazer, na minha residência. Aqui no estúdio, né? O estúdio aqui está cercado de policiais armados de fuzis. Então, assim, é uma situação hoje que eu acho que desencoraja os jovens aí para prosseguir em investigações como a que eu tenho tido a oportunidade de coordenar, né? Porque ninguém quer passar por isso. E para mim, no futuro, talvez só reste sair do país, né? Essa é uma opção. Eu não sei, daqui 4, 5 anos, quando eu atingir a idade para poder me aposentar, o tempo de serviço eu já tenho, se eu não serei obrigado também a deixar o país por falta de segurança. Promotor, e ao mesmo tempo em que essa condição pessoal é tão dramática, não é? O senhor é provavelmente a pessoa no Brasil que mais tem informações e mais conhece a estrutura do crime organizado. Então, eu quero aproveitar muito a sua visita aqui ao estúdio do Jornal Gente para o senhor dividir conosco, com o nosso ouvinte, com o nosso assinante, como funciona hoje o crime organizado no Brasil? Quais são as áreas em que a atuação do crime organizado é mais profícua? Como eles conseguiram chegar nesse grau de organização? Porque você sabe, jornalista todo dia dá alguma notícia relacionada a crime. Parece que a gente noticia a ponta do iceberg. Uma prisão, uma ação daquelas cinematográficas, uma tentativa de exportação de cocaína que é flagrada pela polícia. Isso tudo é o que aparece, mas para que se chegar a isso, suponho eu que a base seja muito grande. Qual é o quadro que o senhor pode traçar hoje em relação ao crime organizado no Brasil, promotor? Bom, eu trato com muita preocupação e
eu venho acompanhando há décadas, né? Essa evolução, por exemplo, aqui da facção paulista, que começou pequena dentro dos presídios, e hoje é a organização criminosa que mais cresce no mundo, né? Com mais de 40 mil integrantes, motivo de preocupação para vários países da Europa. A gente tem sido demandado aí praticamente toda semana por policiais europeus preocupadíssimos com a expansão dessa facção naquele país. Hoje é uma grande multinacional do crime, é uma empresa mafiosa, que opera no país todo, que conta, inclusive, com corrupção, né, um dos motes, né, que impulsionam qualquer organização mafiosa, além de contar com a ausência do Estado em todos os setores, seja no sistema prisional, seja nas comunidades, né, com falta de estrutura para a população carente, seja na falta de estrutura das polícias, no sistema de justiça. E também eles contam com essa questão da corrupção, né, com outros requisitos que os tornam uma organização aí do tipo mafiosa. Hoje, a gente está falando de uma grande empresa que fatura em torno de $1 bilhão por ano. Então é disso que tratamos, infelizmente. De drogas, doutor? Tem diversificação? Como é que o PCC consegue tanta droga, consegue tanta arma? Então, essa é uma questão que ela é bastante complexa, né? Então, a gente tem que imaginar assim. O PCC ele tinha várias fontes de arrecadação, inclusive doação, mensalidade, etc. E hoje o carro-chefe é realmente o tráfico de entorpecentes e o tráfico internacional. A gente está falando de uma situação hoje, e é business, né? Quer dizer, é uma questão de oportunidade e de baixo risco. Você vai adquirir 1 quilo de cocaína aí nos países produtores que estão aqui do lado, fronteira com o Brasil, Colômbia, Peru e Bolívia principalmente, a $1.200, $1.400, até $1.800. E vai vender essa cocaína na Europa de 35 mil euros a 80 mil euros, dependendo do país. Na França chegou este ano 80 mil euros. Quer dizer, é um lucro extraordinário. Mas, e uma dificuldade muito grande. Quando a gente pensa ali do começo da cadeia de produção, na Bolívia, até o momento em que essa droga chega à Europa, por quantas pessoas, por quantas estradas, por navio, avião, quanta gente existe envolvida nessa cadeia? Como que isso é estruturado e como que não se consegue romper esse ciclo? Eu acredito que esse país precisa, de uma vez por todas, agir com inteligência e com cooperação, com integração. Não é possível que o Estado de São Paulo, seja as polícias militares, civil, o Ministério Público, a própria Polícia Federal, haja aqui no Estado de São Paulo, na ponta, que é o Porto de Santos, que é responsável por 60% da cocaína que é escoada para a Europa. 60% da cocaína passa pelo Porto de Santos. O Brasil hoje, eu não tenho dúvidas que é o primeiro país de passagem, já ultrapassou o Equador na questão da remessa de cocaína para a Europa. Agora, você pontuou bem, é uma rede, é uma cadeia, desde a produção até a chegada no porto. Acontece que isso passaria pelo governo federal, pelas autoridades federais, responsáveis pela segurança das fronteiras, por vários estados, porque por vezes vem por via terrestre, por outras por via aérea, até chegar no porto, que também há uma dificuldade, porque nós estamos falando lá de Receita Federal, de Polícia Federal, de Polícia Portuária. A Polícia do Estado só tem autonomia até a porta de entrada do porto. Então é preciso a gente agir também como os criminosos, com inteligência e com organização. E eu não tenho visto, infelizmente, nesses quase 20 anos de combate a essa organização e outras, uma atuação efetiva em termos de integração e de cooperação entre as polícias, Ministério Público e aqui também na América do Sul. Porque a gente tem que tratar também os nossos vizinhos que são produtores. Eu acho que é um problema que precisa ser tratado de maneira multidimensional, envolvendo todos esses atores. Cláudio, você tem uma pergunta para o Dr. Lincoln, mas a gente precisa fazer só um intervalinho rápido aqui, até para o Dr. Lincoln tomar uma água aqui, que ele está falando bastante. Na sequência, o Cláudio Humberto vai perguntar para o Dr. Lincoln para a sequência da nossa entrevista ao vivo no Jornal Gente, promotor de justiça Lincoln Gaquia, hoje no nosso estúdio, falando sobre segurança pública e combate ao crime organizado. Voltamos já.
Agora, 8h41, nós estamos de volta com o Jornal Gente, recebendo no estúdio o promotor de justiça, Lincoln Gaquia, que é um dos principais envolvidos no combate ao crime organizado no Brasil. E o Cláudio Humberto agora tem uma pergunta também para o promotor, né, Cláudio? Doutor Lincoln, é assim, o senhor estava falando agora há pouco, em resposta ao questionamento da Thaís, que falta para enfrentar essa cadeia aí, né, muito bem azeitada, que permite o escoamento da produção da droga pelo Brasil, né? O Brasil é um dos maiores, acho que o segundo maior exportador de cocaína do mundo, sem produzir cocaína, o que é uma coisa impressionante, né? Mas o senhor fala que falta cooperação e tal, partindo do princípio de que há interesse das instituições em estabelecer uma cooperação dessa natureza, que apenas talvez lhes falte a clareza ou iniciativa e tal. Mas o que a gente sabe, ou pelo menos desconfia muito seriamente, tem motivos para desconfiar, é que há envolvimento criminoso mesmo de autoridades desses diversos países, inclusive do Brasil, no favorecimento nesse negócio bilionário aí de drogas, né, envolvendo sobretudo o PCC. Eu queria que o senhor falasse sobre essa dificuldade, né? Onde estão os nós, onde repousam as suspeitas. Nós temos, doutor Lincoln, é preciso a gente falar isso claramente, né? Temos gente que saiu da cadeia para o poder político no país, né? Nós temos gente que tem tomado decisões no poder judiciário que favorecem apenas, tornam cada vez mais fácil, digamos assim, a vida de quem está na cadeia ou dificultam o envio para a cadeia de bandidos, né? E uma demonstração que eles, de certa forma, chegaram ao poder, se não pessoalmente representados, através de cúmplices, né? Queria que o senhor falasse sobre isso. O senhor já investigou isso? O senhor já avançou nesse tipo de investigação para tentar identificar o envolvimento efetivo, né, de autoridades ou de agentes públicos nessa imensa quadrilha chamada PCC? Olha, essa é uma questão também que há uma grande dificuldade de avançarmos, né? Mas sim, eu considero hoje, por entender, por exemplo, que o PCC, no caso, a facção paulista, é uma organização criminosa de matiz já mafiosa. Ela tem infiltração nos poderes do Estado, com certeza. A gente tem aí corrupção nos três poderes, né? Seja no Executivo, seja no Legislativo e seja no Judiciário. E o Ministério Público também não está fora, né, dessa cadeia. Infelizmente, a gente tem visto já em vários estados problemas em tribunais de justiça, problemas no Ministério Público. Já começou com as polícias, evidentemente, que estão na linha de frente, né? Porque o poder de corrupção dessas organizações é muito forte, né? Como eu repetindo aqui, uma organização que fatura em torno de $1 bilhão por ano, né? Então eles têm muito dinheiro também para poder corromper. E isso aconteceu, isso não é surpresa, aconteceu, por exemplo, em outros países do mundo, vou citar a Itália. E com relação à participação no Estado, né? A gente tem investigações, inclusive aqui no estado de São Paulo, por exemplo, já de participação em licitações de transporte metropolitano urbano. Estamos falando de uma capital que ontem praticamente parou por conta de uma greve de metroviários e também de ônibus, né? Então a gente tem já a notícia e investigação sobre envolvimento dessa organização para lavar dinheiro em algumas empresas que também participam desse processo. Temos também na área de saúde já, em alguns pequenos municípios, né, ONS também, que são aí montadas para esse fim, para lavar dinheiro do crime organizado, a questão do lixo. E tudo isso se repetiu, né, a exemplo do que aconteceu na Itália. Eu estive na Itália num evento sobre máfia há 2 meses atrás, e um chefe de polícia italiano falou: olha, vocês estão vivendo no Brasil o que nós vivíamos na Itália nos anos 80. Né? A história está se repetindo. Então o que falta, volto a frisar, falta organização do Estado. O Estado, como ente federativo, o Estado federal, ele precisa coordenar essas integrações entre as polícias e os ministérios públicos, entre as polícias aqui dos países vizinhos e da Europa. Esse é um papel do governo federal.
Não dá para a gente sair aí, aqui no estado de São Paulo, fazendo acordos com outros estados, mas isso o governo federal tem a obrigação de fazer, acredito que deva fazer. A questão da produção também, eu havia comentado aqui durante o intervalo no estúdio, eu preciso pontuar, né, a cocaína ela não é produzida no Brasil, né, ela é produzida apenas na Colômbia, no Peru e na Bolívia. Então o Brasil tem totais condições de, num esforço diplomático, por ser a maior potência aqui da América do Sul, de liderar aí um movimento para tentar diminuir a área plantada, para tentar investir na fiscalização de fronteiras, inclusive capacitando policiais desses países. Eu acho que isso não é uma coisa inatingível, porque senão a gente vai estar enxugando gelo. Nós estamos trabalhando aqui na porta do Porto de Santos e de outros portos brasileiros ou de aeroportos. Estamos aqui também, o aeroporto de Guarulhos, o maior aí da América também, enfrentando problemas por conta de movimentos também de terceirizados que estão revoltados com a não utilização de celular. Por quê? Porque aquela área protegida do aeroporto estava sendo utilizada por essa organização criminosa para escoamento de cocaína para a Europa. Então, Cláudio, é uma situação que a gente precisa atuar de maneira, como eu volto a frisar, de maneira efetivamente integrada, né, e coordenada. E eu acho que o governo federal ele tem a condição, tem o dever também de fazer essa coordenação, mas algo efetivo, né? Precisamos sair do plano das ideias e a gente colocar isso já em execução. Dr. Lincoln, o senhor sabe que, só uma parte aqui, um parênteses no que o senhor falou, quando as apreensões de cocaína são feitas aqui na Europa, que eles falam a cocaína vinda do Brasil. É um sentimento assim tão complicado, que a gente sabe que não é produzida no Brasil, mas que o Brasil poderia muito bem brecar esse caminho, né, esse longo caminho, atravessar o Atlântico, né, e chegar por aqui. Agora, eu queria continuar no que o senhor falou a respeito da lavagem de dinheiro. Para esse dinheiro voltar para o Brasil, ele tem que ser lavado. E o senhor falou em algumas instituições, citou o setor da saúde, por exemplo. Quais outras instituições estariam envolvidas nessa lavagem? Olha, assim, eu costumo dizer que o crime organizado ele procura facilidades. Como eu disse, é oportunidade de negócio. Nós estamos tratando de uma empresa criminosa, uma multinacional criminosa. É oportunidade de negócio e baixo risco, né? Então, apenas para pontuar a questão do tráfico internacional. Normalmente, quando se prende toneladas de cocaína em navios chegando na Europa, por exemplo, ou mesmo aqui em contêineres nos portos brasileiros, apenas a droga é apreendida. Dificilmente a gente vê uma operação que nós conseguimos prender algum responsável, quando muito aquele que estava ali transportando a droga, estava como tripulante no navio. Então a gente precisa realmente de um esforço maior, mais concentrado. É muito triste, né, ver, e eu ouvi isso também na Alemanha, eu ouvi na Itália, a preocupação porque eles pontuam como a cocaína vinda do Brasil. E a gente não produz um grama de cocaína aqui no Brasil, e eu acho que esse papel nos cabe, né, é um problema já de saúde pública praticamente na Europa, e a gente precisa também envolver o governo federal e os estados nessa atuação, em conjunto com as polícias, como eu disse, da Europa e da América do Sul. Então é um esforço bastante complexo, mas eu acho que não é impossível de ser realizado. Doutor Lincoln, uma outra dúvida. A gente falou muito aqui até agora sobre tráfico de cocaína, não é? A questão é que drogas são muito também modismo, né? A gente tem visto, por exemplo, o fentanil avançar nos Estados Unidos, outras drogas ocuparem esse espaço que já foi ocupado quase que 100% pela cocaína. O tráfico de cocaína ainda é o coração do crime organizado no Brasil e, como o senhor disse que é um setor muito organizado, se nós temos essa informação, eles devem ter muito mais, não é? Quais são os próximos passos, digamos, de planejamento do crime no momento em que a cocaína, se de fato perder espaço no mercado, deixar de ser tão lucrativa? Olha, o crime tem essa capacidade de resiliência, infelizmente. Você veja a questão da pandemia. Nós esperávamos que houvesse uma redução, né, tanto do consumo quanto do próprio tráfico de entorpecentes, pela questão de ter fechado as principais fronteiras, da população ter ficado um período
em casa. E pelo contrário, né, o consumo e o tráfico aumentou em torno de 25% no mundo todo. Inclusive pelo fato até das pessoas enfrentarem problemas por conta da pandemia, não é? Então, eu vejo isso assim, de maneira muito preocupada. Aqui você mencionou o fentanil, ele mata hoje mais de 100 mil americanos por ano. É o que mais mata, né? Ele é a droga que mais mata. Ela é uma coisa assim, 50 vezes mais potente do que a heroína. É um caminho sem volta. Eu estive num seminário com policiais americanos, inclusive médicos, que mencionaram, por exemplo, né, que numa cartela com 5 comprimidos de fentanil, por ele ser feito aí em fundo de quintal e etc., já nos Estados Unidos, não é só no México que está sendo feito, de cada 5 comprimidos, 2 são mortais. É como se tivesse uma roleta russa, né? E que alguém vai pegar aquele comprimido e vai morrer na primeira dose. É uma situação assim lastimável e, infelizmente, essa questão vai chegar aqui no Brasil, vai chegar em São Paulo. Nós já temos um caso atendido pela Unicamp de overdose de fentanil. Nós tivemos apreensão de fentanil no Espírito Santo. E não tenham dúvida de que o crime organizado também vai entrar. Por quê? Porque ela pode ser fabricada aqui através de insumo vindo da China sem nenhum tipo praticamente de fiscalização. É a mesma droga, o mesmo insumo que serve para fazer anestesia, serve também para fazer o fentanil. Então, infelizmente, eu temo que nós teremos problemas aí, por exemplo, na região da Cracolândia, daqui a 1, 2 anos, mas uma coisa muitíssimo pior do que temos hoje com a entrada do fentanil, e essas facções criminosas, como o PCC, não ficarão de fora desse negócio. Como eu disse, onde existe lucratividade, né, essa oportunidade de negócio e baixo risco de punição, certamente eles estarão envolvidos nisso. Doutor Lincoln, o senhor falou da Cracolândia. A droga que chega na Cracolândia é, de alguma forma, levada até lá pelo PCC? O PCC tem envolvimento no abastecimento de entorpecentes na região que ficou batizada de Cracolândia, no centro de São Paulo? Com certeza, né? Não há nenhum ponto de venda de droga aqui em São Paulo, no caso de fornecimento, não ponto de venda especificamente, que não seja controlado pelo PCC. O PCC controla a região centro, controla a região sul, a região norte, controla a Baixada, o interior, portanto, né, a área da Cracolândia, denominada de Cracolândia também, ela é controlada pelo PCC. Então, aqueles pequenos traficantes, ou alguns um pouco maiores, inclusive, eles se abastecem de droga do PCC para poder fornecer aqueles usuários que estão ali. Alguns até traficam e são usuários. A gente está tendo muita prisão nesse sentido, né? Um problema, inclusive, no sistema prisional. Eu tenho visto, eu sou corregedor de presídios também no interior de São Paulo, não estou afastado das minhas funções, eu vejo muito problema lá de criminosos presos na Cracolândia com sintomas aí pela falta do uso da droga, né, crises de abstinência, ficam violentos, etc. Então, o que precisa ser entendido que a Cracolândia não é só uma questão de tráfico, né? Ali nós temos toda uma rede criminosa que favorece a existência desse fluxo de usuários e traficantes. A gente está falando ali de receptadores, de empresas de sucata, que às vezes até recebem desses usuários material furtado, sabendo que é furtado, portanto são receptadores, e alguns até, a gente tem investigações em andamento que fazem o pagamento já em pedra, em crack para esses usuários, né? A gente tem a questão de hotéis que são sublocados e utilizados como ponto de tráfico, né, que seria um aluguel social, mas no caso eles acabam sendo utilizados para tráfico. Nós temos a questão de corrupção de agentes públicos naquela região, porque tudo isso favorece, de bares que também funcionam como isso. É todo um sistema criminoso que precisa ser atacado, que vai além do tráfico. Agora, doutor Lincoln, quando a gente pensa numa estrutura como a do crime organizado, é muito dinheiro, é muita organização, são, digamos, profissionais de ponta, entre aspas, para trabalhar em favor do crime. A existência da Cracolândia em São Paulo não
vai numa direção oposta a isso, na medida em que há uma exposição pública muito grande, em que isso coloca o assunto em debate, e é claro que para o crime organizado não interessa estar no holofote. Por que a Cracolândia continua existindo? Veja, ela continua existindo porque há uma grande quantidade de droga que é vendida lá, o PCC. Ela é lucrativa. Ela é lucrativa. Na verdade, a gente não tem visto prisões de integrantes Porque se o tráfico não quisesse, a Cracolândia já não existiria, né? Veja, né? São eles, inclusive, eu vou dar uma informação para vocês, né? Eles controlam, né, o local onde esses usuários vão se reunir. Se houver uma ordem, né, não é ordem de traficante, qualquer traficante que dá uma ordem para eles saírem de um local e irem para outro. Quem dá essa ordem são integrantes do PCC, né, no caso da região centro. Dificilmente nós temos visto, infelizmente, prisão de grandes fornecedores, ou seja, de responsáveis pela região centro do PCC naquele local. O que a gente tem visto são prisões de traficantes que adquirem essa droga, né, desses fornecedores para poder vender ali. Então é preciso se atacar o problema lá atrás, né? A droga não está ali no centro, ela está em algumas favelas, está às vezes na Baixada Santista, mas na mão do PCC. A questão de centros de consumo existe no mundo inteiro, infelizmente, né? Isso não é um problema só da cidade de São Paulo, mas a gente tem realmente visto isso aumentar muito. Mas como eu disse, o PCC não se expõe ali naquele local. Você não vê, às vezes ele até organiza o fluxo, por incrível que pareça. Mas o resto ali são receptadores, como eu disse, são comerciantes que lucram com esse crime. E pessoas que vendem a segurança, mas né? Então também tem aqueles que estão vendendo a segurança, transferindo o problema de um bairro para o outro. Dr. Lincoln, certamente a coisa que mais me impactou em toda essa entrevista, muito, muito importante que estamos fazendo com o senhor hoje, foi a sua revelação de que considera, aposentando-se, sair do Brasil, né, e para viver no exterior como forma de se proteger desses bandidos que o senhor passou a vida combatendo, né? E isso é de fato impactante. Quer dizer, alguém que dedicou a vida a defender a sociedade será obrigado a deixar o país porque não terá condições de se manter aqui por razões de segurança. Hoje, enquanto exerce as suas atribuições, o senhor é obrigado a andar cercado de seguranças, né? A segurança da Polícia Militar do Distrito Federal, fortemente armada, etc. O senhor vive uma vida de prisioneiro, enquanto tem muita gente solta. E aí, de outro lado, o senhor se dedica dessa maneira ao combate ao crime, né, no combate ao crime, e aí assiste, como, por exemplo, isso que o senhor citou, né, André do Rep sair pela porta da frente da cadeia, assiste decisões como aconteceram várias delas, né, no âmbito do STJ, de mandar devolver bens a traficantes, bens que foram adquiridos com dinheiro do tráfico, com dinheiro sujo, com dinheiro bandido, né? A gente assiste o Supremo Tribunal Federal favorecendo, digamos assim, o consumo de drogas, portanto, favorecendo o aumento, né, o crescimento da clientela dos traficantes. Enfim, o senhor não tem a sensação, como é que eu diria, uma sensação assim, de frustração, de desalento, né? E também de enxugar gelo em toda essa sua luta? Com certeza, né? A frustração ela é quase diária. Mas eu devo dizer também que eu, fazendo uma brincadeira com você, sou bastante teimoso desde garoto, né? Eu, como bom brasileiro... Ainda bem, doutor Lincoln, ainda bem. Obrigado. Como bom brasileiro, não desisto nunca. Eu acredito nesse país. Eu acredito nos jovens, eu tenho feito muita palestra em universidades, né? E eu vejo o brilho nos olhos dos estudantes que serão futuros policiais, que serão integrantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Executivo, do Legislativo, em tentar mudar o estado de coisas. Eu acho que nós temos uma geração praticamente perdida, talvez a que esteja no poder. Né? Eu digo poder, eu não estou falando de poder executivo, né? Nós estamos falando de poder judiciário, o Ministério Público também é um poder, praticamente hoje, né? Então eu acho que a gente precisa mudar esse estado de coisas. Eu já estou completando 33 anos de carreira, entrei muito jovem, com 24, e ainda não desisti, né?
embora tenha essa frustração, eu acredito que a gente, agindo dessa maneira, né, nós estamos dando exemplo, e o exemplo arrasta. Né? Eu penso que outros colegas virão me suceder, que o judiciário vai melhorar, porque tem jovens que irão suceder esses que estão dando essas decisões, que colocam em xeque o próprio Poder Judiciário, que colocam em descrédito junto à população, mas eu acredito que tudo isso vai mudar, né? E que com muito trabalho, com um trabalho honesto, né? com muita dedicação, principalmente dos jovens que vêm aí, a gente tem uma condição de mudar esse país. Dr. Lincoln Gaquia, muito obrigado por ter comparecido hoje no nosso estúdio com toda essa dificuldade em segurança, né? Sei que o senhor não costuma sair muito, mas foi muito bom tê-lo aqui, porque estando aqui dá para a gente conversar mais abertamente, uma entrevista mais longa do que costumamos fazer quando o senhor participa por videoconferência. Obrigado pela sua disponibilidade, por trazer dados, informações aí sobre as investigações em curso contra o crime organizado para os ouvintes do Jornal Gente. Eu que agradeço, foi um prazer falar com você, estarei sempre à disposição. Muito obrigada, doutor. Boa sorte. Agora são 9h02, você está ligado conosco no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, no canal Band News TV, no aplicativo Band Play, onde você quiser nos acompanhar. E já, na sequência, nós vamos falar sobre os 70 anos da Petrobras.